Boa noite, irmãos. Pela segunda vez, né? Nós vamos nos debruçar sobre os versículos 12 a 15 do livro de Tiago, primeiro capítulo do livro de Tiago, primeira epístola universal após a carta aos Hebreus, Tiago. Estamos há alguns domingos estudando essa carta, vendo versículo a versículo, e chegamos hoje nesse versículo 12. E antes de a gente entrar nos versículos aqui dessa noite, eu queria fazer uma breve recapitulação daquilo que nós vimos nessa nossa jornada no livro de Tiago. Por que eu quero fazer essa recapitulação? Porque o livro de Tiago, a carta de Tiago, é uma carta que sempre está muito conectada. Os temas estão sempre surgindo novamente, sendo mais ampliados. É uma carta muito integrada. Os temas são muito conectados. Então, por isso, eu não gostaria de chegar nesses versículos sem lembrar aos irmãos aquilo que nós vimos até agora. E nós vimos uma série de 4 sermões, né, sobre as 2 primeiras palavras, ou as 4 primeiras palavras dessa carta. Nós vimos que Tiago, sendo irmão do Senhor, sendo irmão de Jesus Cristo, ele se apresenta como um servo. Nós vimos que o que Tiago tinha em mente quando ele se apresenta como um servo, nós vimos que servir, que um servidão de serviço, é praticamente um sinônimo de ser cristão. Nós vimos que os destinatários dessa carta são as 12 tribos que se encontram na dispersão. São irmãos que estavam na comunidade da igreja de Jerusalém e, por perseguições que aconteceram, eles foram dispersados. Irmãos que se identificaram como cristãos e foram alvos de perseguição e, por isso, tiveram que deixar as suas casas, a sua própria cidade, estavam dispersos aí pelo mundo. Irmãos que eram judeus e se converteram ao cristianismo. E o primeiro mandamento que nós vemos nessa carta está aí no versículo 2. Ele diz: meus irmãos, o tende é uma ordem, tenham por motivo de toda alegria o passar por várias provações. O primeiro mandamento, ele diz respeito a como nós devemos nos portar, como nós devemos olhar para a provação. A provação é o tema que aborda aqui, que permeia esses versículos que nós vimos até agora, domingo após domingo. Como nós devemos olhar para a provação, algo tão difícil, algo tão duro, e a ordem que nós temos tende por motivo de alegria, o passardes por várias provações. E por quê? Porque a provação, nós vimos isso também, é um instrumento nas mãos do Senhor. O sofrimento na vida do crente é um instrumento que Deus usa para nos levar a um determinado fim. E esse fim é maravilhoso. Ele está aí no versículo 4. Ele diz: a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. E essa provação, ela só pode ter esse efeito, essa finalidade, essa grandiosa finalidade pela qual Deus usa, se nós tivermos uma sabedoria. Versículo 3, ele diz: sabendo que a provação da vossa fé. Então nós precisamos ter uma sabedoria. E que sabedoria é essa? A sabedoria que vem do alto. Ela é desenvolvida, essa sabedoria que vem do alto, ela é desenvolvida de maneira mais completa e mais ampla no capítulo 3. Vamos ver aí, passar uma página. Capítulo 3, versículo 17, ele fala sobre essa sabedoria. Capítulo 3, versículo 17 diz: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Essa sabedoria que nos leva a entender que a provação que nós estamos passando, ou as provações que você irá passar, Deus está acima dessas provações.
Deus tem uma finalidade e está te levando para um caminho de integridade, de maturidade. Essa palavra perfeição, aí para que sejais perfeitos, no versículo 4, ele traz essa ideia de chegarmos a uma maturidade em todas as áreas onde nós somos provados, nós elevamos, subimos um pouco de degrau para que nós sejamos em nada deficientes, nada falte em nossa sabedoria. E há um contraste entre essa pessoa aí descrita no versículo 2 ao 4 com a pessoa descrita no versículo 5. Ele diz, se, porém, esse porém, ele está conectando o que vinha anteriormente, versículo 5, com o que ele vai falar depois. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que nada lhes impropera. Então, essa sabedoria que vem do alto, ela evita que a aprovação colocada por Deus em nossas vidas seja transformada em uma tentação. Então, esse é o centro dessa mensagem dessa noite. Essa sabedoria que vem do alto, ela evita que nós transformemos a provação em uma tentação, que ela nos levará à morte. E por fim, na semana passada, nós vimos que a questão das posses, da riqueza, ou da falta de posses, da pobreza, não deve ser aquilo que deve ser fundamental em nossas vidas. Foi aquilo que nós vimos na semana passada. O foco principal do nosso olhar não deve ser as inconstâncias da riqueza ou da pobreza, porque, de um lado, você pode, dentro da provação da área financeira, você pode, de um lado, cair na tentação da ganância, na tentação da idolatria, na tentação do orgulho, e, por outro lado, na tentação da falta de posses, você pode cair na tentação da murmuração, da insatisfação, da inveja, entre outros pecados. Ao invés disso, nós devemos olhar para a coroa da vida. E assim nós entramos nesse versículo 12, aquilo que nós iremos nos debruçar nessa noite. O versículo 12 diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, nesse caminho que está sendo construído domingo após domingo, nós chegamos até esses versículos. Vamos orar e meditar nessas palavras. Santo Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui, por termos a sua palavra aberta diante de nós. Te agradecemos porque o Senhor fala a nós, porque o Senhor se revela a nós, e te pedimos, Pai, a iluminação do Espírito Santo para que possamos entender a sua palavra e entender de modo pleno, de modo a que a sua palavra seja praticada por nós, ela atinja o nosso viver, a nossa segunda-feira até o sábado também, não só hoje no domingo. Que o Senhor nos faça progredir, nos faça bem-aventurados no meio das provações. Que o Senhor nos ilumine nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, nós chegamos aqui nesse versículo 12, e a primeira coisa que eu queria fazer era fazer os irmãos olharem para esse versículo 12 e estabelecer uma conexão. Como eu disse, a carta é muito integrada. Uma conexão desse versículo 12 ao 15 com o que ele vinha falando no versículo 2 até o 5. Observe bem aí no versículo 12. Ele diz, bem-aventurado o homem. No versículo 2 ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. O bem-aventurado é quem? É o homem que é feliz, agraciado. No versículo 2 ele diz, tende por motivo de toda alegria. No versículo 12 ele continua, bem-aventurado o homem que suporta. No versículo 2 ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes. E aí ele fala da provação, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. No versículo 2 ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. No versículo 12 ele diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação.
nós temos que olhar para a Bíblia e ver essas palavras que aparecem de forma repetida, elas se repetindo. Isso é uma ênfase que o autor quer dar para aquele tema, para aqueles temas. E no final ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado. E aí no versículo 4 ele diz: a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Então por que eu estou querendo estabelecer essa conexão? Porque nós vimos que o homem do versículo 5, aqui, versículo 5 ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria. E ele tem um porém que está conectando, fazendo um contraste, uma oposição com o que ele vinha falando anteriormente. Se o homem do versículo 5 necessita de sabedoria, isso significa que o homem do versículo 2 ao 4 é alguém sábio, é alguém que tem essa sabedoria, que Deus está acima da provação, nos levando para uma finalidade boa. Então, o que é? E assim, nós vimos que esse versículo eles têm uma conexão, e o homem do versículo 12, ele também é um homem que possui a sabedoria que vem do alto. E a pergunta que vem inicialmente é: o que são essas provações? O que é uma provação? O que são essas provações que ele vem falando aqui? Nós sabemos que a provação que ele vem falando aqui está relacionada à perseguição. O referente imediato que ele está falando são as perseguições. Essas eram as provações mais evidentes, que saltavam mais na vida daqueles irmãos. Só que Deus pode colocar provações em nossas vidas em diferentes áreas. Por exemplo, a doença pode ser uma provação. Uma demissão da sua empresa pode ser uma provação. As eleições que vêm aí logo mais em novembro, podem ser uma provação. A pandemia, foi uma provação, está sendo uma provação para muitos ainda. Conflitos no seio da sua família, na igreja, podem ser provações. Deus pode colocar provações em várias áreas da nossa vida. E a provação é qualquer coisa que venha quebrar um ambiente de harmonia, de paz, de alegria e de conforto em nossas vidas. E as provações são colocadas por Deus para nós. E a pergunta que se faz agora é: como nós devemos reagir a essas provações? A esse tipo de coisa que acontece nas nossas vidas. E aqui, do versículo 12 a 15, nós temos dois caminhos apresentados a nós. Dois caminhos. Primeiro, um caminho que no fim nós receberemos a coroa da vida. E no finalzinho do versículo 15, nós temos o segundo caminho, que o final dele é a morte. Uma vez consumado, gera a morte. São dois caminhos com dois destinos. O primeiro gera a vida, a coroa da vida, e o segundo gera a morte. E eu desejo fazer uma explicação aqui aos irmãos sobre um detalhe nesses versículos. Um detalhe que pode fazer toda a diferença. Você pode ver aí que no versículo 12, Tiago, o tradutor, ele traduz a palavra provação. Veja aí, ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Versículo 13, ele diz: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Só que essa palavra aqui no original, ela é a mesma palavra do versículo 12. A palavra tentação aí é a mesma palavra do versículo 12. E o tradutor, ele tem muita razão, ele tem razão em traduzir essas palavras de maneira diferente. Porque imagina, se ele traduzisse como provação, o que é que diria o versículo 13 aí? Ele diria: ninguém ao ser provado, diga, sou provado por Deus, porque Deus não pode ser provado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém prova. Não faz sentido. Por quê?
Porque nós sabemos que Deus prova os seus servos. O Salmo 66, 10 diz: pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata, como nós cantamos aqui agora há pouco. Ele nos refina e tal como ouro nós seremos. Somos provados. O Salmo 11, versículo 5, a parte A diz: o Senhor prova o justo. E além disso, nós vimos que no versículo 2 a 4, a provação ela deve ser motivo de quê? De toda alegria. E o homem que suporta com perseverança a aprovação enviada por Deus, ele recebe a coroa da vida. Então não faz sentido traduzir essa palavra como provação nos dois casos. Então qual é a diferença? O que faz o tradutor traduzir tentação no versículo 13 e 14 e provação no versículo 12? E aí esse detalhe traz talvez um dos maiores ensinamentos da carta de Tiago. Qual é esse ensinamento? O ensinamento é que dentro da prova enviada por Deus, por falta de sabedoria, nós podemos transformar a prova numa tentação. Deus envia provas para nós, mas por falta de sabedoria, nós podemos transformar essa provação numa tentação. Vou dar um exemplo para isso ficar mais claro. Um exercício de imaginação agora dos irmãos. Imagine que você trabalha numa empresa multinacional. Você trabalha lá, tem um bom salário. E aí Deus envia uma crise mundial, como essa pandemia que nós estamos vivendo. E aí a sua empresa, ela anuncia que vai fazer um corte de 50% dos funcionários. Para enfrentar essa crise, a sua empresa anuncia para os seus funcionários que irá fazer um corte pela metade dos seus funcionários. Essa é uma provação que você estará submetido, é uma provação enviada por Deus. Mas você se lembra que Deus cuida de você. Você se lembra que todos os governos mundiais, que todos os acontecimentos do mundo estão sob a mão poderosa do seu Deus, do seu Pai. E você se lembra das palavras de Romanos 8, 28. Você diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem, inclusive essa provação. Porém, existe um momento onde a sua provação, se abre uma porta para que você transforme essa provação numa tentação. Em seu coração começa a surgir um temor pela situação, por imaginar você dentro desse grupo dos 50% que estará demitido. Você pensa: todas as empresas ao meu redor também estão em crise. Como é que eu vou arrumar um emprego se eu for demitido? Como é que eu vou sustentar minha família? E você não vê saída caso essa tragédia aconteça com você. Essa é a porta para transformar a provação numa tentação. Irmãos, não é pecado o temor vir. Você sentir medo nessa situação. Não é pecado isso. Você temer essa situação. Não é pecado que os seus sentimentos levem você até uma instabilidade emocional. Leve as suas emoções a caírem. Você está com dificuldades de lidar com o seu coração nessa situação. Isso não é pecado. Só que você, nessa situação, nessa porta que se abre, você abre a sua Bíblia, você vai até Mateus, capítulo 6, você começa a meditar nesses versículos e Deus lhe dá um entendimento mais profundo daquelas palavras. Você começa a entender aquilo, você ora ao Senhor nessa situação, você procura irmãos para que você possa compartilhar esse temor, essa luta que você está passando. Você começa a ocupar a sua mente com tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso, tudo que é louvável, conforme está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Não é fácil lidar com essa situação, com esse temor. Não é fácil, passa-se alguns dias de oscilação, você tem dias bons, você tem dias maus, mas depois de um tempo, perseverando nessa atitude, o seu coração começa a se acalmar. Você começa a se acalmar,
porque você persevera na atitude correta. E mesmo naqueles dias onde você está com a confiança em Deus em baixa, a falta de confiança em Deus começa a vir, você não deixa de orar, você não deixa de buscar aconselhamento, você não deixa de mergulhar na palavra do Senhor, você não deixa de amar aos outros, você não deixa de congregar, você persevera, suporta, e no fim dessa situação você chega a um ponto de dizer: Senhor, seja qual for a minha situação, empregado ou desempregado, eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse é o fim da história. Voltando um pouquinho na fita, nesse momento onde a porta da tentação ela se abre, você toma uma atitude diferente. O temor começa a vir no seu coração e ao invés de perseverar, de suportar, de seguir firme no Senhor, você começa a pensar no seu coração: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu me dediquei tanto para conseguir esse emprego, me dediquei tanto para conservar esse emprego, e o Senhor me envia uma crise mundial nesse momento. Você começa a pensar: por que eu vou ser demitido e não fulano de tal? Isso não é justo, Senhor. Você começa a olhar para a sua volta e você diz: também a minha mulher, ela nunca me apoia. Ela não está do meu lado naquelas situações onde eu preciso. É por isso que meu desempenho na empresa não está saindo como eu desejo. Ela não me merece como marido. Você olha para os seus filhos: meus filhos tiram a minha paciência. Quando eu chegar em casa, a coisa vai ficar feia. Eles vão ter o marido que eles merecem, o pai que eles merecem. E aí você começa a pensar: eu não piso mais naquela igreja. Se eu estivesse naquela outra igreja que ensina como é que eu fico rico, que eu dou tanto e eu recebo tanto lá de volta, que eu invisto e recebo 100 vezes mais dinheiro. Se eu estivesse naquela igreja que me ensina a ser rico, eu não estava nem nesse emprego mais, eu estava muito melhor, não estava passando por essa situação. Você olha para a situação e no fim você diz: Senhor, é tudo culpa sua. O Senhor não está gerindo bem a minha vida, não está gerindo bem o mundo, a culpa é do Senhor. Mesmo que você não fale isso com palavras, eu acho que ninguém é doido para afirmar isso, mas com suas atitudes, com seus pensamentos, com aquilo que você alimenta dentro do seu coração, você diz: a culpa é do Senhor. Você consegue perceber a diferença das duas histórias? Deus envia a provação, mas Deus não envia a tentação. A tentação começa dentro do nosso próprio coração. Deus não envia a insatisfação, Deus não envia a inveja, Deus não envia o orgulho, Deus não envia a ansiedade que você está passando. Deus envia a prova, mas a insatisfação, a inveja, o orgulho, a ansiedade, elas são fruto do seu coração, da cobiça que está lá dentro do seu coração. A provação é boa e ela vem de Deus, mas a tentação é má e vem do nosso próprio coração. Por isso, veja aí o versículo 13. Por isso, ninguém a ser tentado diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não é tentador. Deus envia a prova, mas a tentação está dentro do nosso coração. É ou não é o que o versículo 14 e 15 diz aí? Vamos olhar. Versículo 14 diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A tentação é sutil, irmãos. A tentação, o pecado, ele é sorrateiro. Às vezes a gente imagina situações e a gente olha para pecados de outras pessoas e diz: como é que fulano de tal pôde cair num pecado tão terrível? Um pecado grosseiro como esse. Mas o pecado terrível, o pecado grosseiro, ele se inicia numa resposta errada dada à nossa própria tentação, à nossa própria cobiça, os desejos do nosso coração.
Existe um longo caminho, desde a cobiça até o final, a consumação do pecado que gera a morte. Veja isso, se no versículo 2 a 4 existe um caminho da provação sendo passada com perseverança, para que nós sejamos perfeitos e íntegros, também tem um caminho que é gerado desde a cobiça, desde a tentação no nosso coração, até o pecado, e o pecado gerando a consumação, gerando assim a morte. Existe um caminho que se inicia no nosso coração para que nós cometamos aquele pecado grosseiro que você acha que você nunca vai cometer. E o que é essa cobiça? Essa cobiça aí que ele diz que nos atrai e nos seduz. O que é essa cobiça? Primeiro, o texto diz que ela é nossa. A cobiça aí, ele diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ela é nossa. A cobiça, ela não é colocada por Deus na situação. Ela não é colocada pelo diabo na situação. A cobiça, ela não é colocada pelo celular que você utiliza. A cobiça, ela não é colocada pelo dinheiro que você está almejando. A cobiça, ela não é gerada aí. A cobiça é nossa, nosso próprio coração. E o que é essa cobiça? A cobiça é um forte desejo pecaminoso que quer conquistar a nossa vontade. A cobiça é um desejo pecaminoso gerado pelo nosso coração, que quer dominar as nossas ações, que quer dominar aquilo que me move a agir concretamente no mundo. Essa é a cobiça, um desejo pecaminoso que quer conquistar a nossa vontade. Vamos abrir Provérbios 6, versículo 23, para a gente ver um exemplo claro dessa cobiça em ação, esse desejo pecaminoso. Provérbios capítulo 6. Versículo 23 até o 29. Algum irmão pode fazer essa leitura? Provérbios 6, 23 até o 29. Algum irmão pode ler em voz alta, potente, para todos ouvirem? 23 até o 29. Porque o mandamento é lâmpada e a instrumento sobre brasa sem desespero. Não ficará sem castigo todo aquele que está. Algum irmão pode ler em voz alta, potente, para todos ouvirem? 23 até o 29. Pronto. Então aí nós vimos a cobiça sendo alimentada. E a primeira coisa que acontece aí é o esquecimento do que está aí no versículo 23. O esquecimento do mandamento, que é lâmpada, da instrução, que é luz. A palavra do Senhor. Há o esquecimento. Depois há uma tentação, há uma cobiça no coração por aquilo que se vê, pela sua formosura. E há o embaraçamento pelas olhadelas que o pecado coloca até nós. Então a queda, irmãos, não se inicia no leito do pecado. A queda se inicia numa resposta, numa reação errada aos nossos desejos pecaminosos. A queda se inicia quando nós não quebramos aquele ciclo de preguiça, de letargia, de paralisação em nossas vidas que nós sabemos que está se iniciando.
nós entregamos nossos dias a isso. A queda, ela se inicia quando você não desinstala aquele aplicativo que você sabe que está atiçando a sua cobiça. A queda se inicia quando você não preenche com algo que edifica aquele tempo livre que você está vendo que está se demonstrando uma porta para o pecado. A queda se inicia quando nós não perdoamos e se inicia um ciclo de amargura no nosso coração. A queda se inicia quando nós resolvemos não dominar a nossa língua, não dominar as palavras que ferem aos outros. Vamos voltar aí para o versículo 15 de Tiago. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos voltar para o início da Bíblia agora. Vamos ver isso aqui na prática com o exemplo bíblico. Início da Bíblia, Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículos 4 até o 8. Gênesis capítulo 4. Diz assim, Gênesis 4, 4 até o 8, diz: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irados e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Nós conhecemos Caim como um homicida. Um homicida. Diferente de Pol Pot, quem lembra de Pol Pot? Matou 1/5 da população do seu país. Caim matou 1/4 da população mundial. Né? Foi isso? Adão, Eva, Caim, Abel. Caim mata Abel, 1/4 da população mundial dizimada. Nós conhecemos Caim como um homicida. Mas veja o passo a passo que aconteceu no coração de Caim para que ele fosse um homicida. O versículo 5 diz: Irou-se sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Alguns linguistas afirmam que essa expressão descaiu-lhe o semblante é algo como atualmente nós olhamos para uma tristeza profunda, para uma depressão até, algo equivalente a isso. Caim entra nessa tristeza profunda ou nessa depressão, se nós interpretarmos assim. Versículo 7, o Senhor lhe faz uma repreensão, não é? Ele diz: Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. O Senhor faz uma repreensão. Qual é a resposta imediata de Caim? Versículo 8 diz o quê? Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. O Senhor fala, alerta, dá uma repreensão, dá uma advertência, e no versículo seguinte nós vemos que Caim bola um plano. Ele não age simplesmente de modo passional, ele não age com uma resposta imediata, ele tem um plano. Ele não mata Abel ali na frente de todos, ele, no seu coração, ele rejeita a instrução do Senhor e faz um plano: eu vou levar ele ao campo e lá eu vou assassinar o meu irmão. Então todo esse processo aconteceu aonde? Essa ira, essa tristeza profunda, esse descair de semblante, esse plano arquitetado, onde aconteceu tudo isso? No coração de Caim. Tudo isso aconteceu nos domínios do coração. A queda, ela acontece quando nós damos uma resposta errada aos impulsos da nossa cobiça. Deus diz: o pecado jaz à porta, mas o seu desejo, a sua cobiça, será contra ti.
mas a ti cumpre dominá-lo. Tudo isso que resulta nesse triste fim, o pecado sendo consumado, gerando a morte, literalmente aqui, ela começa nos domínios do coração. É por isso, irmãos, que nós precisamos de algo essencial para a nossa vida cristã, que é a autoconfrontação. O que é a autoconfrontação? É nós olharmos para o nosso coração e sondarmos as profundezas do nosso coração, confrontando através da Bíblia, através do Espírito Santo, através do contato em igreja com os irmãos, aquilo que está sendo alvo de cobiça. E para essa autoconfrontação nós precisamos de pelo menos 3 coisas. A primeira delas é o Espírito Santo. Nós precisamos pedir ao Senhor que Ele esquadrinhe o nosso coração como Davi fez. No Salmo 139, versículo 23 e 24, ele diz: examina, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Precisamos que o Senhor sonde o nosso coração, precisamos orar ao Senhor e iniciar esse processo de autoconfrontação. Em segundo lugar, nós precisamos também da palavra do Senhor. Nós precisamos estar em contato com a palavra do Senhor, porque ela é a ferramenta mais poderosa que o Senhor usa para nos autoconfrontar. Nós precisamos estar em contato com ela dia e noite, como diz Josué 1:8. E como Davi ora no Salmo 86, versículo 11, ele diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, andarei na tua verdade, na palavra. Dispõe-me o coração para temer o teu nome. Em segundo lugar, nós precisamos da palavra. E em terceiro lugar, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos nos relacionar intencionalmente como igreja. Nós precisamos nos auxiliar nesse processo de autoconfrontação. Nós precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado e nos mostrem os pecados que estão evidentes e nós não conseguimos enxergar. Nós precisamos de pessoas que podem ser instrumentos de Deus, usando a palavra de Deus para nos auxiliar na confrontação e no caminho do arrependimento. Então nós precisamos dessas 3 coisas, do Espírito Santo, da palavra e da igreja, nesse processo de autoconfrontação, porque senão nós trilharemos esse caminho aqui, do versículo 14 e 15. Para finalizar, irmãos, eu queria fazer apenas 4 aplicações desse texto. E a primeira aplicação é que o pecado, ele é integral. Nós somos seres integrais. Nós não temos compartimentos, áreas da nossa vida que não estão conectadas umas com as outras. Nós somos seres integrais. Existem alguns que cultivam os chamados pecados aceitáveis, ou pecados que a pessoa assume que ela tem, que ela peca e ela não quer mudar naquilo ali. Pecados de estimação, como se diz por aí. A pessoa diz: eu peco nessa área aqui, mas no restante eu lido bem, eu controlo bem, está tudo ok. Eu minto nessa situação aqui, mas eu não sou homem de mentira, não. No restante eu consigo controlar bem, é só nisso aqui que eu minto. Só que aí aparece uma situação que você julga que é equivalente àquela que você mente. Por que não mentir, já que você já mente ali? Nós somos seres integrais. O pecado, em qualquer área, ele eleva a linha de tolerância ao pecado. O pecado em uma área, ele vai elevar a linha de tolerância do pecado em todas as áreas. Se você mente profissionalmente, não vai durar muito tempo até você mentir no seu lar, para sua esposa, para seus filhos. Se você gerencia uma impureza sexual, você não quer mexer naquilo ali, aquilo vai atingir as outras áreas da sua vida. Nós somos seres integrais. Se nós não quebrarmos esses ciclos de tolerância ao pecado, o nosso final não será diferente desse que o texto assume, que gera a morte. A segunda aplicação é uma exortação para que você não desanime. Caso você passe por situações
em que você está sendo provado e você tem que lutar muito para perseverar. Você não consegue se enxergar como alguém bem-aventurado, como diz aí no versículo 12. Você não enxerga muito motivo para ter toda a alegria na provação. Se você está nessa situação em que você tem que lutar muito para se sentir assim, saiba que esses versículos eles não querem dizer que você tem que seguir aquilo que os seus sentimentos dizem para você seguir. Nossa vida cristã, nossa atitude cristã, ela não é moldada, ela não é guiada por aquilo que nós sentimos, pelos nossos sentimentos. Nossa vida cristã, ela não é guiada nem mesmo pelo aquilo que nós vemos. Imagine pelo que nós sentimos. Nossa vida cristã, ela é guiada pela palavra de Deus, por aquilo que a palavra diz para nós vivermos. Nós não devemos olhar para os sentimentos e nessa dificuldade, nessa instabilidade emocional, achar que a gente está muito distante daquilo que Deus quer. Porque o versículo ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Então, o que o próprio versículo diz é que nós precisamos suportar mesmo. Não é fácil, e Deus sabe que não é fácil as provações, mas nós devemos ter aquela sabedoria do início, de que Deus está acima dessa provação, de que Deus tem uma finalidade muito boa, agradável e perfeita nessa provação. Terceira aplicação é que essas palavras, essa mensagem de hoje, é uma mensagem meio dura, né? Ela não, um pastor diz, ela não lota a igreja. Falar sobre pecado, falar sobre tentação, sobre cobiça, não é aquilo que atrai o mundo. Mas essas palavras aqui sobre tentação, essas exortações que Deus coloca para nós, ela me faz lembrar de uma face muitas vezes esquecida de Deus, do amor do nosso Deus, do amor que se traduz em correções na nossa vida. Nós somos corrigidos por Deus. Deus cuida de nós nos corrigindo. Deus cuida de nós nos trazendo com um cajado pelo pescoço, muitas vezes. E isso deve nos fazer lembrar dessa face do amor de Deus que se traduz no seu cuidado, na exortação, nessas advertências. E se você é um filho, e se você é uma filha, você também deve se alegrar, porque Deus corrige ao filho que ama. A quarta e última aplicação é que Deus coloca essas provas na nossa vida. Deus colocou essa prova que você teve que suportar, ou essa prova que você está suportando, ou a prova que Ele vai colocar na sua vida. Deus não coloca essas provas com o objetivo de te reprovar. Deus coloca essas provas com o objetivo de purificar a sua fé. Mais uma vez, como nós cantamos nessa última música, regozija em Deus, que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais. Ao te provar, Ele tem esse objetivo de purificar a sua fé. Esse é o objetivo de Deus, não é reprovar o filho que Ele prova. Você deve se lembrar do que está aí escrito no versículo 13 ao 15, sobre a cobiça, sobre a tentação, como uma advertência, que lembra desse amor corretivo de Deus. Mas você deve lembrar também do versículo 12. Você deve lembrar do versículo 12 que nos promete a coroa da vida. Você deve lembrar que Deus é aquilo que está acima de qualquer desejo que o homem possa desejar. Que à sua destra existe alegria e delícias perpetuamente. E o que nós devemos fazer ao passar por provações é suspirar pelo nosso Deus. É suspirar pela coroa da vida que é Cristo Jesus. A porta da tentação, da nossa provação, ela se apresentará. Mas o caminho que leva à coroa da vida é imensamente, irmãos, mais desejável para o coração do Filho de Deus. Amém. Vamos orar.
Santo e amado Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos confronta, a Tua palavra nos alerta sobre o perigo de brincar com a tentação, de brincar com o pecado, porque o fim desse caminho é terrível, é a morte. Obrigado, Senhor, também porque o Senhor nos orienta a nos alegrarmos ao saber, até a sabedoria que vem do alto, que nos informa que o Senhor está acima da provação, que o Senhor enxerga aquilo que nós não enxergamos no meio da provação, Pai. Muito obrigado por quem o Senhor é, pelo seu caráter, pelos seus atributos, porque o Senhor nos ama, Pai, e nos leva à sua palavra, e a sua palavra mexe e fala conosco. Muito obrigado por isso, e nos dá, Senhor, uma semana abençoada por Ti, que seja em provações ou seja em águas tranquilas, que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Em nome de Jesus choramos. Amém.